Boa noite, amados, graça e paz. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para cultuar aquele que vive para sempre, o nosso Deus e Pai. E é uma honra, amados, como sempre, estar aí na sua casa. Chama a tua família, senta aí na frente dessa TV, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite, através da palavra dEle, da unção dEle, na sua vida e na minha vida. Amém? Como eu sei que você está com a sua Bíblia nessa noite, eu quero que você abra no Salmo 23, que nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Se anima, amados, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Aleluia. No Salmo 23, no versículo 1, o Senhor diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Bíblia é muito clara, diz que Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Não adianta, mesmo que as circunstâncias cheguem, que as coisas tentem nos abater, a palavra nos garante que nada vai nos faltar, porque Ele cuida de nós. Amém? E no versículo 2 ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amados, mesmo que a pressão venha, nós não devemos temer, porque Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, e Ele está conosco todos os dias, a cada instante. E no versículo 5 ele ainda diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, a Bíblia é muito clara, ela diz que Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. E mesmo diante das circunstâncias, Ele prepara uma mesa. Ele está com tudo preparado nessa noite. Existe um alimento fresco, vindo do alto, do próprio Espírito, para alimentar a minha vida e a sua vida nessa noite. Então fica preparado, porque essa mesa vai distribuir, vai lançar uma palavra poderosa, que vai te alimentar, que vai me alimentar, e grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não importa se nós estamos distantes fisicamente, nós estamos perto espiritualmente, porque nós estamos unidos num único propósito, que é adorar e servir ao Deus que é Todo-Poderoso, que cuida de nós e nos guia a cada momento. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem cuidado de nós, amém? Então glória a Deus por essa noite, por nós estarmos juntos. Então nós vamos louvar e adorar aquele que vive para todo sempre, amém? Glória a Deus. Então vamos adorar ao Senhor nessa noite. Boa noite, igreja, a graça e a paz, amém? Você pode se levantar aí da sua casa. Eu quero te convidar a fazer esse momento de louvor aqui comigo, conosco. Nós iremos cantar esse louvor, nosso Deus, amém? Aleluia, Pai. Você pode bater palmas na sua casa. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou
igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Oh, Deus, tu és grande, declare. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. A palavra de Deus fala que Ele deu seu Filho amado para morrer por nós. Aleluia. Então quero te convidar a se levantar, fazer um lugar de adoração no seu lar. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, você pode fechar os seus olhos na sua casa e adorá-lo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Obrigado, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele pagou por você o preço. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. O teu amor que nos abandona, não nos abandona. Aleluia. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante conosco. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Você pode dizer na sua casa que Ele é bom. Aleluia, tenha convicção nessa noite que Ele é bom. Aleluia, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Oh, Pai, Tu és lindo, Pai. Adora aí na sua casa. Sim, sim, encha a sua atmosfera. Essa casa tem uma atmosfera de adoração. Oh. Oh, adore Lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Declare. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que
que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso declarar? E o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh Pai, teu amor é pra sempre. Que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso declarar? E o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você que está na sua casa nesse momento, em reunião com a sua família, nesse momento tão especial que é o nosso culto, que nós não temos nesse momento a oportunidade de estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos em espírito. E eu gostaria que você nesse momento curvasse a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Queridos, eu sei que você estava fazendo louvor e que já está adorando o Senhor, mas nós vamos agora nesse momento pedir graça e inspiração dele, porque como está escrito em João no capítulo 15, ele disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feita, porque sem mim nada podeis fazer. Diga assim: sem Jesus nada eu posso fazer. Então vamos orar. Pai querido, nessa noite nós queremos glorificar o teu nome, te louvar, te exaltar, reconhecer que a tua bondade, a tua fidelidade é quem nos tem conduzido em paz e em triunfo. Nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, Pai,
Obrigado, Senhor, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua boa mão sobre a vida dessas famílias que estão reunidas. Pai, obrigado, Pai, porque certamente a tua mão, a tua proteção, a tua provisão está sobre a casa do justo. E com certeza, Pai, nós queremos hoje à noite continuarmos adorando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Pai, porque a forma mais eficaz de adorarmos a Ti e agradarmos a Ti é estarmos em linha com a Tua palavra, é obedecermos, Pai, a Tua palavra, porque com certeza a obediência dessa palavra é quem nos conduz em paz e em vitória. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada uma dessas famílias que estão aí reunidas em suas casas, Pai, e obrigado pela vida da Tua igreja, porque, Pai, a Tua palavra é fiel, e a Tua palavra diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado tão especial, e nós com as nossas famílias, com as nossas vidas, Pai, e nós queremos Te dizer que o Teu Espírito Santo, esse sim, tem a primazia em nossas vidas, esse sim é justamente aquele que está à frente da igreja, e com ampla liberdade, Ele hoje à noite vai falar aos nossos corações, pela palavra e pela graça e pelo Espírito em manifestação. Nós Te louvamos, Te damos graças por isso, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao grupo de louvor, muito obrigado, amados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gostaria também de agradecer aos amados irmãos da equipe de comunicação e equipe de mídia, na pessoa da na liderança da comunicação. Nós estamos com Clarissa, que tem nos dado um grande apoio, fazendo todas essas gravações, juntamente com Hugo, da equipe de mídia, e Jonas também, que está sempre nos apoiando, e é por conta do trabalho deles, amados, é que você na sua casa pode receber essa palavra. Estamos trabalhando, diga assim: Deus está trabalhando, e nós também, glória a Deus. Mas, amados, eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, olha para o irmão que está do lado e diga assim: fica atento à palavra. Glória a Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. No versículo, capítulo 12, fala acerca do sacrifício vivo, e diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Carta aos Romanos, essa epístola, como as demais escritas pelo apóstolo Paulo, amados, glória a Deus pela disposição e pela vida de um homem, que foi um instrumento eficaz e poderoso nas mãos do Senhor, que foi justamente o apóstolo Paulo. Ele escreveu aproximadamente 2/3 do Novo Testamento, e trouxe muitos ensinamentos e fundamentos para a igreja, porque ele foi um apóstolo fundamentalista. Ele lançou as bases justamente da nova aliança, ele explicitou, ele
ele mostrou didaticamente, explicou para a igreja do Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo, justamente acerca do novo nascimento e acerca do poder regenerador e transformador do Espírito Santo. Ele começa então nos capítulos anteriores, a partir do capítulo 1, explicando acerca do novo nascimento e explicando também que as coisas feitas, as coisas animadas e inanimadas que foram feitas pelo Senhor Deus, mostram, testificam acerca da existência de um Deus supremo. Depois ele começa a falar acerca dos judeus, dos benefícios que os judeus, por estarem debaixo de uma aliança, eles tinham, e explica também que naquele tempo anterior à nossa aliança, ao período da graça que nós estamos, não existia então para os gentios uma aliança que viesse alcançá-los no tempo da lei, porque a lei foi impressa, ela foi colocada justamente para os judeus. E então ele começa a explicar que depois que Jesus Cristo ele ressuscitou, inaugurou um novo período chamado período da graça, em que ele transformou, ao morrer na cruz do Calvário, ele comprou todas as nações, ele possibilitou que todas as nações, todos os povos fossem alcançados pelo evangelho da graça, e começou então uma nova aliança, firmada em superiores promessas. E ele mostra então que dos dois povos que existiam, judeus e gentios, Jesus, pelo sacrifício dele, ele transformou os dois povos em um. E agora não existe mais separação entre gregos, judeus, entre os judeus, entre os gentios, de uma maneira geral, e possibilitou o novo nascimento. E ele sai explicando sobre tudo isso, sobre a nova realidade, sobre o que nós temos em Cristo, que através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós temos paz com Deus, e podemos ter uma comunhão com Ele, porque o véu, no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a aliança partiu justamente de Deus, teve a iniciativa em Deus, e alcançou o homem. Então, dos dois povos que existia uma barreira de separação, já não existe mais separação, e dos dois povos ele fez um só, e possibilitou o novo nascimento, conforme nós podemos ver em João, no capítulo 1, no versículo 11, diz que Jesus veio para os seus, que eram judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aqueles que creram no sacrifício, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos nem da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. E o apóstolo Paulo então começa a explicar e sai didaticamente minudenciando todas essas fases. E chega um momento em que ele fica tão impressionado, ele chega numa êxtase, no momento em que veio o Espírito Santo, trouxe tão forte essa revelação, esse vislumbre, abriu os olhos do entendimento dele para compreender a profundidade dessa aliança, que ele então fez esse hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, ó profundidade, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. E depois, ele no versículo 36, ele diz, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Como sabemos, amados, quando estudamos um pouco de história, da história inclusive americana, um dos grandes pensadores e um dos grandes presidentes, se não o maior, historicamente falando, presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele uma certa vez ele ficou entusiasmado ao
trazer a definição de democracia, e ele disse: democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. E então, durante muitos séculos, o povo aplaudia essa frase, achando que que essa inspiração veio próprio do intelecto dele. Mas não, queridos, ele na verdade nada fez do que inspirasse na palavra do Senhor, aqui nesse hino de adoração, nessa doxologia, nesse hino de adoração, quando diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias ao Senhor pelos séculos e séculos, aleluia. Abraham Lincoln, na verdade, simplesmente pegou essa frase e adequou, deu uma nova roupagem nela, trazendo a definição de democracia. Não, querido, nós estamos falando de um reino que é poderoso e que é eterno, e que todas as glórias podem ser canalizadas, dirigidas para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, porque de eternidade em eternidade Ele é Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer isso na sua casa, amado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: meu amado, o Senhor é Deus, não existe nenhum outro superior a Ele. Ele é, antes de tudo, Ele criou todas as coisas. Ele de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele é digno de honra, de glória e de exaltação, aleluia. E ele diz, o apóstolo Paulo então fez uma pausa, e depois de dar essa definição tão preciosa, ele, cheio do Espírito, nesse momento, ele pronunciou, ele trouxe esse conselho. Na verdade é um rogo, é um pedido. Ele pediu então como se fosse encarecidamente, ele clamou, ele pediu, ele praticamente implorou, e ele diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que entregueis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, amados? É um culto com inteligência, é um culto com sabedoria, é um culto com pleno esclarecimento. Então ele está dizendo justamente isso. Ele diz: olha, eu rogo que você faça isso e entregue o seu corpo vivo, como sacrifício vivo, no altar do Senhor, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança, quando chegavam com um cordeiro, com um novilho, para entregar para o sumo sacerdote, em sacrifício, numa posição de sacrifício, de entrega, o sacerdote então, ali, estendia a mão sobre aquele animal, e também na mesma hora, o penitente, aquele que estava apresentando a vítima, apresentando o cordeiro, o sacrifício, o holocausto, naquele momento também colocava a sua mão sobre aquele animal, e ele dizia então que eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o salário do pecado é a morte. Naquele momento ele estendia a sua mão sobre aquele animal, e o sacerdote que estava escalado, que recebia aquele animal, ele então sacrificava aquele animal, e pegava aquele sangue e levava para o santo lugar. Glória a Deus. O Antigo Testamento, ele representa, como está escrito em Hebreus, são sombras de uma nova realidade. O que aconteceu no Antigo Testamento foi para ensinamento, foi para esclarecimento, foi para mostrar o que aconteceria no futuro, e foi justamente isso que aconteceu conosco. Jesus Cristo, como Cordeiro Pascal, ele foi entregue pelos nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Portanto, justificados, pois, pela graça, tendes paz com Deus. Isso não provém de vós, é uma graça que vem. Paulo também explicando, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não provém de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Cristo, do Senhor.
para as boas obras. Não são as boas obras que te justificam, mas você foi criado para fazer as boas obras. E o apóstolo Paulo aqui está explicando: ofereça-se como sacrifício. Quando nós nascemos de novo, amados, é muito importante que estejamos sempre lembrando do que nos dá segurança. E o que nos traz segurança é justamente servirmos ao Senhor com a nossa entrega voluntária. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, também está escrito que nós, como filhos de Deus, nós temos uma nova realidade de vida. Então, amados, há uma importância de nós seguirmos, nós andarmos de uma maneira diferente. Pois a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que aceitou a Cristo, aquele que está em aliança com Cristo, este é uma nova criação, uma nova criatura, e as coisas velhas, coisas do passado, o teu passado tenebroso, o teu passado que não tem muitas recomendações, ele ficou para trás, porque nós éramos velhas criaturas, mas agora nós somos justificados pela graça, e nós temos paz com Deus. E no versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, ele ainda esclarece, diz: aquele, falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado, ele em todo momento da sua vida, ele viveu uma vida consagrada a Deus, e uma certa vez, na frente de escribas, fariseus, sacerdotes, que guardavam extremamente a lei, ele disse: quem é de vós que pode me apontar algum pecado? Não, ninguém. Todos ficaram calados, porque ele não tinha absolutamente pecado. Então a palavra do Senhor diz: Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, em aliança com ele, nós fôssemos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus através de Cristo Jesus, ou eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É tão maravilhoso saber dessa realidade, que o apóstolo Paulo, ele didaticamente, através das suas epístolas, ele falou muitas vezes, só na epístola aos Efésios ele falou 36 vezes, e não nas cartas que ele escreveu para a igreja, no Novo Testamento, ele falou 160 vezes, ele usou a expressão nele, por ele, com ele, através dele, mostrando que a nossa dependência, a nossa justificação está porque nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E agora nesse momento ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Amado, você que está me ouvindo, eu rogo, eu peço pela compaixão de Deus, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É um culto inteligente, é um culto sábio, é um culto que você está prestando a Deus, dizendo: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, por me amar. Você pode dizer isso, você pode vivenciar isso, você pode, assim como ele falou também lá em Colossenses no capítulo 3 e versículo 5, ele disse: fazei, pois, morrer a velha natureza. Queridos, quando você aceitou a Cristo, quando eu aceitei a Cristo, nós recebemos a Cristo em nosso coração, nosso espírito ele foi recriado, nós nascemos como novo homem, o nosso homem interior, porque, amados, nós somos um espírito, nós temos uma alma que é o nosso psique, onde estão alojados a nossa vontade, emoção e mente, é o que é o centro, é o comando do nosso corpo, está justamente na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade. Então a nossa alma, ela não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o seu espírito. É por isso que Jesus, uma certa vez, falando para os discípulos, ele diz: vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E o que é a carne?
amados, é justamente a parte da nossa alma que não foi renovada pela palavra. Quando as emoções dominam, quando as emoções nos controlam, quando as emoções nos direcionam, ela está imperando sobre as nossas vidas, ela está reinando sobre as nossas vidas. Nós não podemos agradar a Deus, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas, amados, diga assim: eu não estou na carne, eu estou em espírito, porque eu recebi o novo coração do Pai. É tão maravilhoso nós cantarmos quando estamos congregando, amados, quando estamos juntos uns dos outros, como uma grande família, nós cantarmos: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andando com Jesus. Amém, amados? É maravilhoso nós podermos desfrutar de uma comunhão, sabendo que pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, Ele conquistou uma posição de vitória para mim, para você, para que nós, numa aliança profunda com Ele, possamos viver em liberdade de espírito, porque para isso foi Cristo nos libertou, para a liberdade Cristo nos libertou. Não voltemos outra vez a viver em jugo de escravidão. Não, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida. E você, então, eu e você, devemos viver em espírito. Mas a nossa alma deve ser renovada. Nós devemos, como homens e mulheres espirituais, nós devemos colocar nossas vidas diante do Senhor e determinar para nós mesmos, para a nossa carne, para as nossas emoções, que elas sejam controladas e se submetam à palavra. Nós devemos a cada dia nos alimentarmos da palavra genuína. É o que nos traz força, é o que nos traz vigor, é o que nos traz vitalidade, é o que nos traz endurance, nos traz fortaleza cristã, para que você e eu possamos triunfar em todas e quaisquer circunstâncias, até o dia em que nós retornaremos para o Senhor. Amados, a nossa vida aqui é passageira, temos muito o que fazer e tão pouco tempo. Amados, o que é pouco menos de 100 anos, amados, diante de uma eternidade? Então eu e você precisamos a cada dia apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. Sacrifício vivo diante do Senhor, que é o vosso culto racional. Pastor, como é que eu coloco, que eu faço um culto racional ao Senhor? Você pode se apresentando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu desejo em tudo servir a Ti em espírito e em verdade, porque eu sei que é dessa forma que eu Te agrado. Eu sei que em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que carne e sangue não podem agradar a Deus. Você e eu sabemos disso, mas quando nós conservamos a nossa alma, renovamos a nossa alma com a palavra de Deus, nós estamos cumprindo o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, em que o próprio Senhor Deus falou por meio de Moisés, trouxe também em Lucas, em Marcos e em João também está escrito dessa forma, e também em Mateus, nos 4 evangelhos, na verdade, justamente mostra quando Jesus foi tentado em todos os momentos, e Jesus disse algo, ele venceu com a palavra, e ele disse para Satanás, no momento da tentação, no momento em que ele estava, naquele instante, estava com necessidades físicas, ele necessitava do pão, porque passaram-se 40 dias e 40 noites, e ele nada comeu, e chegou Satanás e disse: se tu és o Filho de Deus, fazei com que essas pedras se transformem em pães. E ele então, lembrando o que estava escrito na lei mosaica, o que estava escrito lá em Deuteronômio no capítulo 8, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés,
e expressamente lá em Deuteronômio, ele disse: nem só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O seu espírito precisa ser alimentado diariamente com a palavra, essa palavra que é poderosa, essa palavra que no Salmo 138 está escrito, que essa palavra foi testada nos céus. O Senhor exaltou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas, e nós devemos nos alimentar da palavra. Como nós devemos nos fortalecer? Fortalecermos nos alimentando da palavra. Mas pastor, eu já li a Bíblia mais de uma vez. Não tem problema, você pode ler dezenas de vezes, você pode ler muitas vezes. Meu pai, por exemplo, está terminando a 40ª vez, já deve ter terminado nesses dias, ou está pertinho de terminar a 40ª vez, lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É muito pouco para nós, o que é uma vida de leitura da palavra, e cada dia nós devemos, amados, nos colocar, nos alimentando dessa palavra. Nós podemos passar a vida toda lendo essa palavra, e a cada dia essa palavra, ela se renova. Porque, amados, a palavra do Senhor, a cada dia, o Espírito Santo, ele nos mostra algo novo. Glória a Deus por aqueles que leem, aqueles que procuram ler diariamente a palavra do Senhor. Glória a Deus. Inclusive eu quero mandar um abraço para o meu pai, dizer que estou muito saudoso, porque já faz um tempo que nós nos vimos, alguns meses, por conta dessas limitações eu não pude viajar para abraçá-lo, mas eu quero dizer, amado, que um dos pontos que me traz mais admiração em meu pai é justamente o amor e o fulgor que ele tem pela palavra do Senhor. Ele ama a palavra do Senhor. Eu quero estar ao lado de pessoas que amem a palavra do Senhor, porque o sábio, ele anda com o sábio. E eu quero te aconselhar, meu querido, ande com pessoas que amem ao Senhor, ande com pessoas que paguem o preço de andar em reverência, no temor do Senhor, ande com pessoas que amam a palavra, que meditam na palavra, porque está escrito no Salmo 1, diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será justamente como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Mas certamente que os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Mas os pecadores, os ímpios não permanecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós devemos amar o Senhor, nós devemos andar com o Senhor, nós devemos buscar pessoas que sejam sábias, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nada nos conduz em vitória, uma vitória permanente, uma vitória que nos conduz sempre de uma forma permanente. Eu não estou falando justamente de ser bem sucedido simplesmente aos olhos naturais, porque as riquezas do mundo são passageiras. É por isso que Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo a epístola a Tiago, ele diz: manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece firme para sempre. Amado, eu e você precisamos, dia após dia, seguirmos os conselhos da palavra do Senhor, seguirmos, para que nós possamos, amados, fortalecer a nossa mente. Você tem que se alimentar da palavra do Senhor, você tem que diariamente ler a palavra do Senhor. Um dos livros muito preciosos para mim, que sempre quando eu tenho que tomar alguma decisão que envolve inclusive mudanças sérias para a minha família, que envolve justamente passos ministeriais a seguir, o Senhor sempre me remete a Josué no capítulo 1, quando o Senhor, em mais de uma oportunidade, ele diz: seja forte, tenha bom ânimo, não tenha medo, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E lá no versículo 8, ele diz
que não deixe afastar dos teus olhos. Ele diz que não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu possas fazer prosperar o teu caminho e seja bem sucedido. Você só tem condição de ser bem sucedido se você colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. A vida é constituída de escolhas, de decisões, mas coloque a palavra do Senhor em primeiro lugar na tua vida. E quando você faz isso, que honra o Senhor num primeiro momento, você com certeza, você está cumprindo uma orientação do Senhor, na verdade uma determinação do Senhor, quando Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão concedidas. Ele fez isso no momento máximo de inspiração. Ele estava produzindo o sermão que é mais falado, mais descrito, mais mencionado em discursos, que é justamente o sermão da montanha, ou o sermão do monte, em que ele, no final, ele diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você será um excelente profissional, você será um excelente orientador, você terá conselhos sábios para trazer para as pessoas. E nunca esqueça dessa frase, que não é minha, mas há muitos anos eu tenho adotado como primordial para a minha vida. Nunca esqueça disso. Eu aconselho até a você anotar na sua Bíblia aí do lado, na contracapa, quem sabe. Mas nunca esqueça dessa frase célebre, que tem mais de 100 anos, que é justamente: o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. O homem deve crer na Bíblia para ser salvo. E o homem deve praticar o que está na Bíblia para ser santo. Só tem uma forma de você se santificar: é buscando o Senhor, é buscando colocar a palavra do Senhor no seu coração. Como está escrito no Salmo 119 e versículo 11, chegou o momento que o salmista, tão inspirado, tão cheio do Espírito, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em determinado momento antes, ele disse: como pode, pois, o jovem purificar o seu caminho, ou tornar pura a sua caminhada? Como pode o jovem viver no temor do Senhor e tornar o seu caminho santo? Ele mesmo responde, o próprio Senhor, ele responde, observando, que quer dizer observando, o jovem observando o seu caminho à luz da tua palavra, observando-o segundo a tua palavra. Só tem uma forma de você purificar o seu caminho, é justamente se enchendo da palavra e a cada dia meditando nessa palavra. A meditação da palavra traz segurança para você, porque a exposição da tua palavra traz luz e traz sabedoria aos simples, aqueles que têm um coração inclinado, aquele que tem um coração contrito. Deus não despreza. Chegou um momento no Salmo 51, Davi, arrependido de um pecado que tinha cometido, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu pequei, contra ti somente eu pequei. E ele mais à frente, lá pelo versículo 15, ele diz: tu não tens prazer em holocausto, senão eu os daria, porque holocausto para ti é um coração contrito, porque um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Se quebranta diante do Senhor, chega para Ele com as suas dificuldades que você tem, todos nós temos, com as suas limitações, e diz: Senhor, eu quero nesse momento me quebrantar diante de Ti, eu quero reconhecer que eu não tenho apresentado o meu corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, eu não tenho prestado para Ti um culto racional, dessa forma, de fazer uma entrega total a Ti. Eu quero nesse momento me entregar de corpo, alma e espírito, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 versículo 23,
Ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos guardar irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo. Devemos guardar, conservar irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O Senhor está próximo de voltar, queridos. Quando alguém te perguntar acerca dessa Covid-19, coronavírus, não temas, pode ter segurança em falar. Pode dizer que é uma profecia que está sendo cumprida, como está escrito lá em Mateus no capítulo 24, como está em Lucas também, e em Marcos está escrito. Fala justamente, quando ouvires falar de rumores de guerra, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá rumores de guerra, haverá pestes então, e terremotos, pestes acontecerão. Não temas, são apenas os princípios das dores. O que é o princípio das dores? A mulher, antes de ter a criança, ela passa por algumas contrações, e começam geralmente com contrações mais esparsas, meia e meia hora, depois 20 minutos e assim por diante, até chegar um momento próximo. Nós estamos realmente nas últimas contrações. A igreja está justamente nos últimos momentos. Nós estamos num raiar. Em breve, o Senhor, nós ouviremos uma trombeta. Só quem anda em espírito, só quem entregou os corpos como sacrifício vivo, quem vive uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida em santidade, vai ter o ouvido espiritual afinado para ouvir a trombeta do Senhor. Porque está escrito em 1 Tessalonicenses, onde está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que Deus nos conduzirá a Ele, assim como aconteceu a ressurreição dele. Diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, a cada dia nós temos testemunhos, nós temos a certeza, testemunho do cumprimento das profecias, e Jesus está voltando. Olha para aquele que está do teu lado, toca do lado dele e diga: Jesus está voltando, creia nisso. Está escrito, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, dos versículos 13 a 18, está escrito também em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, está escrito também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58, é um capítulo inteiro com 58 versículos, o Senhor mostrando justamente que Jesus virá. Diga: Jesus virá. Jesus virá. Ele já está às portas. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, receberemos um corpo glorificado, e subiremos para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Que realidade maravilhosa, queridos! Mas nós precisamos estar com o nosso corpo preparado, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nunca esquece. Não troca alguns momentos de prazer por uma eternidade. Não venda a tua primogenitura. Não faça como Esaú, que por um pouco de lentilha, por um prato de lentilha, ele vendeu a sua primogenitura. Não, você tem uma primogenitura. E a minha oração também é como o apóstolo Paulo. Ele orou para que os olhos do entendimento fossem abertos, para que pudesse compreender qual a largura, a profundidade, a altura que nós temos, e qual a herança que nós temos com Cristo, com os salvos. Você e eu temos uma herança, mas nós devemos nos consagrar, devemos a cada dia. Só tem comunhão com Deus quem anda em consagração, quem anda em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem as asas da humilhação ninguém sobe ao céu. É necessário, pois,
que saibamos que Jesus está às portas e que nós em breve vamos nos encontrar com Ele. Não temas, ó rebanho de Jacó, porque aprove a Deus lhe dar um reino. Você tem um reino para viver e nós devemos desfrutar do reino, trazendo mais pessoas, renovando a nossa mente a cada dia, trocando os pensamentos impuros por pensamentos santos. O apóstolo Paulo também, ele fala em Filipenses no capítulo 4, ele diz: se há algum louvor, se há algo bom, se há algum pensamento, se há algo que possa te edificar, é nisso que você deve pensar. Todo dia, nós só podemos, amados, nós precisamos lutar com as armas espirituais. E o apóstolo Paulo também, ele explicando, em 2 Coríntios, ele diz que as nossas armas, são armas espirituais. Ele fala que não são armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de todo pensamento, de toda fortaleza que se levante contra os pensamentos de Deus, contra a palavra de Deus. Queridos, eu e você, nós temos uma herança. Eu e você somos fortalecidos em Cristo. Eu e você devemos diariamente nos vestir de toda a armadura de Deus. Está escrito em Efésios, no capítulo 6. Ele diz que devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, cingir os nossos lombos com a couraça da justiça, empunhar justamente o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, empunhar também o escudo da fé, que nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo e colocar sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Como você coloca o capacete da salvação? É a cada momento você ter a certeza: eu sou salvo em Cristo, eu sou lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, eu posso caminhar com Cristo, eu posso ser conduzido em vitória. E você vai vencer as dificuldades, colocando Cristo em primeiro lugar. E eu quero te dizer uma coisa, quero que vocês lembre-se do poder que há no sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu lembrei agora de um amigo, há muitos anos, chamado Edson. E Edson teve um problema muito sério, porque quando nós éramos do exército, eu estou falando isso há algo em torno de 25 anos, 28 anos atrás, que nós éramos sargentos do exército, e Edson era muito discriminado porque era um alcoólatra, tinha problemas seríssimos, não conseguia se libertar do efeito do álcool, e vivia uma vida muito difícil, com conflitos familiares, com problemas seríssimos dentro do quartel, fora do quartel. Mas passaram-se alguns anos, e eu vim embora para Maceió. Isso, nós estávamos em Fortaleza, e depois vim embora para Maceió, morar em Maceió, e ele também, e terminamos nos encontrando. E quando eu encontrei com o Edson, ele foi lá para casa, e nós tivemos um momento de comunhão, e ele desejava receber o batismo no Espírito Santo. E naquela sala lá de casa, ele e a esposa, eu e a minha esposa, nós também tivemos um momento de comunhão, e oramos, e eu impus as mãos sobre ele, e aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Ele já era um homem da palavra, já era um homem que já tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e passaram-se alguns instantes, e ele me falou e disse: olha, eu venci o alcoolismo, porque eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, mas quando eu passava de frente de um bar, qualquer bar ou restaurante que servisse bebida alcoólica, eu passava e me vinha uma vontade quase que irresistível de ir para junto daquela bebida, para pedir uma bebida. E eu olhei e eu apontei para lá, ele relatando, e ele apontava para lá e dizia: o sangue de Jesus tem poder,
O sangue de Jesus tem poder, e ele falou que naquele momento era como se fosse um antídoto, passava aquela vontade, ele não tinha mais desejo de entrar no bar, e a vontade era cortada na hora. Querido, você tem as armas da justiça, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Você tem o sangue do Cordeiro, o sangue da aliança, que é poderosa, que pode te conduzir em vitória. Eu não sou diferente de você, não. Deus não faz acepção de pessoas, mas uma coisa Ele faz acepção de fé, e é necessário que nós possamos agradar a Deus, e a única forma de agradar a Deus é andar em fé, porque Ele é um Deus de fé. Está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Você pode. Diga assim: eu posso. Diga: eu posso. Diga: eu posso. Todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Você pode conduzir a sua família em vitória. Você pode conduzir a sua família em total vitória, guardada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Ó homens que estão aí em casa, sei que você está com a sua família. De maneira nenhuma posso desprezar o auxílio e a participação direta e ativa de sua esposa, que é maravilhosa e é uma dádiva do Senhor, porque está escrito, bens e riquezas são heranças dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Deus lhe deu uma mulher prudente, uma mulher que tem se esforçado para andar em sabedoria, como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, que diz justamente que a mulher sábia, ela edifica a casa. Tem uma mulher do seu lado. Mas homem, a responsabilidade é tua, de ser o sacerdote da tua casa. Dá o exemplo de homem de Deus, porque os teus filhos vão seguir o teu exemplo. Renova a tua mente com a palavra. Estabelece normas rígidas em relação à palavra, que a palavra tenha primazia. Faça da sua casa um altar de adoração. Coloque a sua família junta, como Raabe fez no refúgio da fé. Juntou toda a família em volta de si, e ninguém podia sair daquela casa. Querido, nesse momento você está na sua casa por uma determinação, inclusive governamental. Nós não estamos censurando isso. Nós estamos passando por essa situação, e como eu já falei em mais de uma oportunidade, é apenas uma nuvem que está passando. Mas é um momento também que a igreja do Senhor está sendo testada para ver a fidelidade dela. Inclusive é importante que nós saibamos da importância que tem no congregar. Queridos, e agora? Vós bem sabeis que eu, como pastor, por muitas e muitas vezes, tenho lembrado para a igreja o que está escrito em Hebreus 10, 25. Eu não torno censurável essa palavra, não, e nem me incomodo de falar por várias vezes, porque é para a segurança vossa. Mas em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes devemos exortar uns aos outros nesse tempo em que se chama hoje, que a vinda do Senhor está próxima. Eu tenho exortado, eu tenho orientado, eu tenho conclamado a cada um de vocês a não deixar de congregar. E agora nós estamos momentaneamente impedidos de congregarmos. É importante que você tenha saudade da sua igreja. Se você ama ao Senhor, você ama os seus projetos. Não tem esse negócio de dizer que somente em casa é o suficiente. Não! A igreja do Senhor foi estabelecida por Ele. É necessário, pois, que nós coloquemos em prática os princípios e as orientações do que está escrito na palavra. Em Atos dos Apóstolos, dizia que a igreja, ela crescia sempre. A igreja, ela crescia sempre nas reuniões, diariamente no templo e também nas casas. Por mais importante que seja esse momento que você está na sua casa, nunca esqueça, irmãos, que a igreja do Senhor, o local onde congrega os santos. Você talvez está dizendo: mas a igreja somos nós. Não, você é uma célula do corpo de Cristo. A igreja e a célula, nós sabemos por definição da ciência, da biologia, diz que
o tecido é formado pela conjunção, pela reunião das células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, sentidos e funções. Nós sabemos disso. A igreja é a casa do Senhor. Pastor, onde é que está escrito isso? Está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo, exortando a Timóteo, ele diz: escrevo, pois, essas coisas para que saibais como está e como se conduzir na casa de Deus, que é a igreja do Senhor, o templo e santuário do Deus vivo, tabernáculo da verdade. Queridos, a igreja tem sentido. Nós estamos como líderes, e você também com certeza, eu estou lembrando apenas aos amados, com veemência essa palavra, que amados, assim que for liberado, para nós voltarmos a uma comunhão mais plena, mais presencial, estarmos mais próximos, seja o primeiro a juntar, homem de Deus, junta a sua casa, a sua família, e traz para estarmos juntos congregando. Aqui é o lugar onde você vai ter comunhão, onde você vai ter segurança, onde você vai ter autoridades espirituais que estão sobre a sua vida, e vão lhe orientar a você se conduzir, e conduzir a sua família nesse momento tão difícil, que é justamente um período próximo à vinda do Senhor. Cada dia os tempos vão se evoluir e vão se aproximar, mas quando acontecerem tais coisas, o próprio Senhor Jesus já disse: levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque está perto a vinda do Senhor. Diga: a vinda do Senhor está próxima. Queridos, eu quero nessa noite dar uma oportunidade para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O que é necessário para receber Jesus como Senhor e Salvador? É justamente cumprir o que está escrito na palavra. Lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, 9 e 10, diz assim: mas o que diz a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário também, não vou te enganar, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, porque está escrito em Hebreus: sem arrependimento não há perdão de pecados. É necessário que você se arrependa. Arrependei-vos e crede, o reino de Deus está próximo. Foi assim que Jesus falou, foi assim que João Batista falou, foi assim que Pedro falou no dia de Pentecostes, e é assim que nós cremos. Não, salvação não é algo trivial, não, é um evento maravilhoso, em que você deixa os caminhos do inferno e prepara o teu caminho para o céu. Salvação é você se apropriar da palavra. E eu quero orar por você, se você quer de todo o seu coração receber Jesus como Senhor e Salvador, para ter uma aliança com Ele, para ser salvo, para ser sal e luz nessa terra, para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, não um crente denominacional, não, um crente salvo e cheio do Espírito Santo, um homem que faz diferença, uma mulher que faz diferença, uma criança que faz diferença. Eu quero nesse momento convidar você para uma atitude de reverência. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, ouvindo a tua palavra, eu creio de todo o meu coração que tu és o Filho de Deus, que desceste do céu, abriste mão da sua glória, viveu uma vida como homem, mas uma vida santa, e se entregou na cruz do Calvário e morreu no meu lugar. Eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que aquela cruz, eu que deveria ficar pregado nela, porque o salário do pecado é a morte, mas eu reconheço que o sacrifício de Jesus Cristo substituiu a minha morte na cruz, e eu quero nesse momento me arrepender dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa, Senhor, pelos pecados cometidos, e eu quero te aceitar como meu Senhor e suficiente Salvador, porque a partir de hoje tu serás o meu Senhor e o único Salvador, e eu
te louvo pelo meu nome escrito no livro da vida, eu te louvo pela salvação eterna, e eu te louvo por isso, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu gostaria também que você que está com problema de enfermidade, coloque a mão sobre o teu corpo. Se tiver alguém que está no mesmo, que está crendo como você, que está do seu lado, essa pessoa pode impor as mãos sobre você e concordar com você, para você ser curado. Eu quero orar também por essa dor de ouvido que você está sentindo nesse momento, essa dor que começa aqui e se estende até a ponta do queixo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você também, que tem sentido dor de garganta. Quero orar também por você, que tem sentido uma dor no ombro esquerdo. Você, mulher, não tenha, você está na sua casa, está na sua intimidade, nesse momento. Coloque a sua mão no baixo ventre, você que está sentindo um problema, está incomodando, está com problema urinário. Coloque a mão aí. Isso. Isso. O Senhor está curando você nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti esses que Tu me mostraste, Pai, e também aqueles, Senhor, que eu também, que não mencionei essas enfermidades, mas na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença que está alojada nessas vidas, cesse completamente em nome de Jesus, saiam e não volte mais, ser completamente curado, no nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, pelos testemunhos maravilhosos, que serão dados para a glorificação do teu nome, porque está escrito lá no Salmo 115, diz: não a nós, mas ao teu nome dai glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu quero te louvar, Senhor, por essa igreja que está reunida em suas casas nesse momento. Ó Senhor, eu quero abençoar a nação brasileira nesse momento. Pai, nós temos, Pai, nos cultos, sempre orado pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas. Pai, eu também quero nesse momento abençoar todas as autoridades constituídas, Pai, porque está escrito lá em Timóteo, diz: exorto, pois, antes de tudo, que faça orações e deprecações por aqueles que estão em posição de eminência, para que vós tenhais uma vida tranquila e sossegada. Pai, é nessa posição que nesse momento eu quero orar pelas autoridades constituídas, a começar, Senhor, pela sua excelência o presidente da república, todos os ministros de estado, também por todos os membros dos poderes legislativo, executivo, judiciário, a nível federal, estadual, municipal e distrital. Quero abençoar todos eles e te pedir, Senhor, sabedoria para as autoridades constituídas, para que possam chegar a uma solução guiado por Ti, Pai, e possa atenuar e extinguir esse problema. Sabemos esse problema do coronavírus. Senhor, te pedimos graça e sabedoria, e declaramos e profetizamos que muito em breve essa nuvem vai passar e a tua igreja vai se reunir presencialmente, e o teu nome será glorificado com a intensidade que tu mereces, porque nós temos uma aliança contigo. Glória a Deus. Deus o abençoe, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Não esquece, lê a palavra e procura a cada dia orar, vigiar e colocar essa palavra em primeiro plano na sua vida, porque Deus é bom e Deus é fiel. Boa noite, Deus te abençoe, queridos. Aleluia. Glória a Deus, amados, por essa palavra que nos enriqueceu, nos alimentou nessa noite de maneira poderosa. E nesse momento nós queremos orar pelos aniversariantes da semana, aqueles que tiveram aniversário de nascimento ou casamento durante essa semana. E aqui, amados, na nossa igreja nós tivemos algumas pessoas, que aniversariaram. Então, no dia 21 foi o aniversário da Letícia, filha de Paula. No dia 24 foi aniversário da irmã Ivone, e hoje
Quem está aniversariando é a Deise, esposa do Silvio. Mas se você não está nessa relação ou ainda, você é família, né, tá aí junto, então eu queria que você ficasse de pé, né, tanto vocês que eu falei o nome, quanto vocês que aniversariaram também durante essa semana, aniversário de nascimento ou casamento, para que nós possamos orar pela sua vida nesse momento, amém? Então fecha teus olhos, Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos e seus familiares que aniversariaram de nascimento e casamento durante essa semana. Nós queremos declarar, Pai, longevidade de dias aqui nessa terra. Declarar, Pai, saúde, Senhor, sobre o corpo deles. Declarar que eles vão avançar, que eles vão crescer, vão cumprir o teu propósito, Pai, na vida deles, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque eles são bênção nas nossas vidas e vão continuar sendo bênção, Pai, aonde quer que eles chegarem. E nós, como igreja, declaramos, Pai, em nome de Jesus, bênção sem medidas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nesse momento, eu quero falar com vocês sobre dízimos e ofertas. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, para nós vermos o que a palavra de Deus nos instrui a respeito de dízimos e ofertas. Amém? Então, no versículo 10, a Bíblia diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. Então, e ele diz que dá pão para o alimento. Então, toda vez que nós semeamos, a Bíblia garante que vai chegar mais semente e que vai chegar o pão. Mas em seguida ele diz que vai, além disso, também suprirá, aumentará e multiplicará. Veja, amados, que a Bíblia deixa bem claro que Deus é um Deus de abundância. Ele, além de dar semente, dá o pão, ele também suprirá, aumentará e multiplicará. Então, nós sabemos, amados, que dizimar e ofertar é um princípio da palavra. Jesus diz na sua palavra que é melhor dar do que receber, porque quando nós damos, amados, nós nos alegramos, porque nós cremos que a palavra de Deus é verdade. Então, ainda aqui no versículo 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Então, toda vez que nós semeamos, toda vez que nós doamos, né, as nossas ofertas, que nós devolvemos os nossos dízimos, a palavra nos garante que nós vamos enriquecer em tudo. Não só em bens, amados, mas em todas as áreas nós seremos enriquecidos. Para quê? Para a boa generosidade. Então, quando nós somos generosos, a palavra de Deus nos garante que isso vai voltar para as nossas mãos. Como nós não estamos nos reunindo fisicamente, os seus dízimos e as suas ofertas, você vai poder fazer a transferência ou depósito para a conta que está aparecendo aí na tela, os dados bancários. Mas, amados, se você tem dificuldade em fazer a transferência, em depositar nessa conta que está aparecendo na sua tela, você também pode vir aqui até a igreja. Você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, ou ainda você pode vir com o seu cartão de débito e nós vamos passar aqui na igreja. A igreja está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. Então, você pode se programar, passar aqui e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Por que, amados? Porque é dizimando e ofertando que nós vamos ser supridos, que nós vamos enriquecer e que Deus vai ser glorificado através de tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Então, glória a Deus. Deus é bom. Outra coisa, amados, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Né? Escreve lá, ou ainda, amados, se você tem aquela família que você já convidou algumas vezes para vir à igreja e essa família não veio, amados, inscreve, pede para eles se inscreverem, porque esse culto eles vão poder assistir na casa deles. Sabe, eu tenho feito isso, tem um grupo da família no WhatsApp.
e eu publico lá o culto da igreja, amados. E no domingo passado, pelo menos 3 pessoas da minha família me deram retorno, que assistiram o culto, que foram tremendamente alcançados, mas nunca vieram aqui. Então lembra que mesmo diante da dificuldade, Deus traz estratégia para mim e para você, para alcançar as pessoas. Então pede para que seus familiares também se inscrevam no canal, ativa as notificações para que você possa receber a notificação de quando a igreja vai estar passando o culto, né, vai estar liberando os cultos para que nós possamos assistir juntos, amém? Então glória a Deus por mais essa semana, que o Senhor grandes coisas fez na nossa vida, e por isso nós podemos nos alegrar com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele vai fazer, através da minha vida e da sua vida. Lembre-se, mesmo que nós não estejamos reunidos, nós somos um canal de bênção, seja, amados, pelo WhatsApp, seja pela ligação, seja como for, orando pela igreja, orando pelas pessoas, orando por toda essa situação que está ocorrendo. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra para fazer a diferença, amém? Então glória a Deus por isso, Deus é bom, aleluia. Eu quero convidar o pastor Eliseu para nos dar a bênção pastoral. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e Deus é fiel. Querido, a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Vamos declarar a palavra? Diga assim: eu terei uma semana abençoada, guardada pelos anjos do Senhor e conduzidas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Amo vocês, amados.